E aí, molecada, galerinha do primeiro ano, tudo tranquilo? Passando aqui para gravar um vídeo rápido para vocês de correção desses exercícios que eu deixei na plataforma relativos ao módulo 8, em que estamos falando ainda de indústria, mas agora a indústria tardia, né? Expliquei bastante isso no primeiro Hangout, a indústria tardia ou periférica, mas que, por os motivos que estão expostos lá, eu prefiro chamar sempre de indústria tardia. A questão número 1, acho que eu separei para a gente fazer, ela diz assim: com relação ao tema DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, sabe-se que, como eu comentei no segundo Hangout com vocês, a DIT ela é justamente a maneira como que o trabalho ele vem se dividindo, né, vem se reorganizando nesse momento pós-revolução industrial. Antes, a Divisão Internacional do Trabalho ela expressava as especializações na agricultura, né, na exportação de gêneros alimentícios. Agora, a gente pode expressá-la como isso daqui, ó. A DIT tende a expressar as especializações econômicas dos países, bem como suas relações de poder desenvolvidas, nas diferentes fases da evolução histórica do sistema capitalista. Por que isso? Porque o trabalho ele é a principal ferramenta do capitalismo. Lembra que eu falava para vocês na aula passada sobre o lucro, sobre a mais-valia, a maneira como as pessoas se colocam no mundo do trabalho não é causa, é consequência de uma expressão econômica capitalista que nós vivemos. Então, num país como a Coreia do Sul, por exemplo, que é um país de emergência econômica e com commodities de alto valor agregado, a divisão internacional do trabalho ela será muito diferente de, por exemplo, num país central como os Estados Unidos, que terceiriza para a China ou para a Coreia do Sul certos serviços. Então lá, por exemplo, nos Estados Unidos, a mão de obra vai ser mais bem remunerada, esses trabalhadores são mais valorizados socialmente, coisa que não vai acontecer em Honduras, ainda pior do que a Divisão Internacional do Trabalho na Coreia do Sul. Lá em Honduras nós temos uma economia periférica, nem emergente é. Então a Divisão Internacional do Trabalho será muito pior a posição daquelas pessoas e daquele país no cenário econômico. O DIT sempre expressa um valor econômico que o país ganhou pela maneira como o trabalho acontece ali dentro, ok? Na número 2, o enunciado nos diz assim: na América Latina, países como o Brasil, o México, a Argentina e o Chile deflagraram processos industriais antes da Segunda Guerra Mundial, baseados no desenvolvimento do mercado interno, substituição de importações, e mais tarde em estímulo à indústria de base. Enquanto isso, os tigres asiáticos ingressaram na industrialização no pós-guerra, utilizando o modelo exportação de bens de consumo para o mercado internacional. Aqui nesse enunciado, antes da gente perguntar o que pode afirmar em relação aos subdesenvolvidos, a gente tem nesse enunciado aqui alguma coisa muito importante das nossas discussões, que é a diferença entre substituição de importações e plataforma de exportações. Os países da América Latina, como o Brasil, eles ficaram nesse modelo menos ousado, em que a gente tem aí a troca daquilo que comprava-se lá fora pela fabricação interna. Enquanto que países como a China, como a Coreia do Sul, definiram para si o modelo de plataforma de exportação, ou seja, identificar o que o outro precisa para que a gente possa vender e enriquecer. Essa é a distinção. Aí ele pergunta para a gente como que fica no caso dos subdesenvolvidos, onde nessa regionalização antiga entraria o Brasil e a América Latina, né? Mencionados esses países demonstram que a situação de pobreza das populações permanece apesar da industrialização, porque persiste a dependência em várias dimensões. Essa é uma palavra muito importante que no primeiro Hangout eu fiz questão de frisar, a dependência. Essa dependência faz com que a indústria brasileira e latina como um todo ela seja uma indústria de atendimento aos países ricos e não uma indústria autônoma. Beleza, galera? Vamos para a number 3. A partir da década de 50, verificou-se uma intensificação no processo de industrialização em diversas regiões do planeta. No caso de países latino-americanos como o Brasil, a Argentina e o México,
em que se baseou fundamentalmente a industrialização. De novo, né? De novo a substituição de importações. Já viu como que isso é importante? Como que isso aparece nos vestibulares e como vai aparecer na nossa atividade avaliativa. Substituição de importações. Depois, na verdade, a internacionalização dos mercados. Lembra do histórico? Substituição de importações. Getúlio Vargas, internacionalização JK e mais adiante também toda a lógica político-econômica do regime militar. Então o gabarito só pode ser a letra E. Agora vamos para o número 4, que é na próxima página. Ele coloca esse mapinha, vou deitar aqui o celular, para ver se a imagem fica melhor aí para vocês. Um pouquinho melhor, né? Aqui, ó, a produção tecnológica no mundo. A gente aumenta mais um pouquinho aqui. Aí, ó, quanto maior, conforme a legenda aqui, ó, número de patentes registradas nos Estados Unidos, entre 63 e 2003 por nacionalidade. Então, países que pediram a patente de certos produtos. O que é pedir patente? É você criar alguma coisa, inventar algo, e aí você patenteia. Você coloca no seu nome aquela invenção. Olha o tamanho da bola na região da segunda revolução industrial, que é o Fordismo. Olha o tamanho da bola no Japão, que é a terceira revolução industrial. E alguns círculos na Europa Central. Poucas coisas, ó, pontinhozinho, África do Sul, China, Austrália, alguma coisa de Israel, que é um país também emergente, Argentina, mas a grande expressão está nos países mais ricos, né? Aí o enunciado vem dizer para a gente assim, olha, vou aumentar aqui, a distribuição espacial da produção técnico-científica entre os países, parcialmente apresentada no mapa, é um dos fatores que explicam as desigualdades econômicas entre as nações. Pela importância do mercado consumidor estadunidense, porque norte-americano não está certo falar, quase todos os produtos ou tecnologias relevantes desenvolvidos no mundo são registrados nesse país. Um resultado dessa especialidade diferenciada é a formação de um grande fluxo financeiro internacional para as empresas dos países desenvolvidos. Esse fluxo está mais adequadamente associado, olha que importante isso, capital de especulação, compensações de impostos, investimentos em infraestrutura, investimentos estrangeiros diretos. Por que é nos Estados Unidos, o maior país do mundo em termos econômicos, que as patentes são registradas? Porque paga-se licenças por isso. E, naturalmente, o mercado estadunidense está mais aquecido nesse sentido e recebe melhor e em maior quantidade essas licenças também. Tá bom? Basta ter a regionalização econômica atual na cabeça para matar isso daí. E, por último, um assunto do nosso último hangout, nossa número 5 aí, ó. A partir de 70, outros países se juntaram ao Japão na categoria dos que se destacam pela rapidez dos processos de industrialização. São conhecidos como tigres asiáticos. Nós vimos os tigres, esses 4 em torno do Japão, e tem aqueles outros 5 em torno da China, que são os novos tigres, né? Destacam-se por apresentarem elevada produção industrial, destinada essencialmente ao mercado exterior, plataforma de exportação. E aí ele quer saber então quem são os tigres asiáticos, né? Como nós vimos, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, na letra C. Valeu, galera! Vamos tentar criar essa rotinazinha de estudos na quarentena e tocar o barco aí. Beijão pra vocês.